Meus amigos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal e nós vamos dar sequência então, dar continuidade à nossa leitura acompanhada, né, de análises, se for o caso, enfim, interpretações, comentários, né, de qualquer forma, ao livro então, né, Reuniões Doutrinárias, né, de autoria da senhora Terezinha Oliveira, tá certo? E no caso aqui ficaremos com o capítulo 3, dedicado ao tema Reuniões Doutrinárias Espíritas, né? O subtítulo aqui é Classificação, Participantes e Disciplina. Então o capítulo inicia-se assim. As reuniões doutrinárias do movimento espírita podem ser divididas em três grandes grupos, né? Podem ser didaticamente divididas, né? Para fim de análise, interpretação, enfim, três grandes grupos. Bom, reuniões de estudos e divulgação doutrinária, mediúnicas e de assistência espiritual, né? As reuniões serão públicas ou privativas conforme exija, né, ou exija a atividade nelas desenvolvida, né? Então, num centro espírita, você terá basicamente esses três tipos de reuniões, né? De estudos e divulgação doutrinária, mediúnicas e também de assistência espiritual. Bom, as reuniões de estudo e divulgação doutrinária visam, né, ensejar o estudo dos princípios espíritas, né, para sua compreensão e aplicação nas diferentes circunstâncias da vida pessoal e social. Fazer a divulgação desses princípios e aplicações para o público, né? Então, essas reuniões de estudo e divulgação doutrinária, né, são, em essência, reuniões públicas, visto que visam atingir o público em geral, né? Bom, elas podem se dar na forma de palestras, cursos, seminários, debates, etc. Quer dizer, a forma, até certo ponto, seria, digamos, mais ou menos livre, né? Bom, geralmente são abertas ao público, com exceção das privativas, né? Que no caso você pode ter uma reunião aí cujo propósito seja estudar a doutrina, de forma tal que ela pode ser, né, classificada como uma reunião de estudo, mas esse estudo ser ali realizado entre um pequeno grupo, né? De pessoas talvez mais ligadas ao centro, ou que estão estudando, por exemplo, os livros da FEB, né? Aqueles livros dedicados ao estudo sistematizado da doutrina espírita, né? Em que se forma ali um grupo de estudos, etc., entre pessoas que frequentam aquela casa, quer dizer, embora aí seja uma reunião de estudos, já é uma coisa realmente mais, até certo ponto, mais aprofundada e mais, de qualquer forma, ah, enfim, privativa, né, desse grupo de estudos, tá certo? Bom, reuniões mediúnicas são aquelas em que se faz o intercâmbio com o plano espiritual. Então, a reunião, enfim, só poderá ser classificada como mediúnica quando houver aí, então, o intercâmbio, né, com o plano espiritual, quando os médiums estiverem atuando, exercendo o seu mistério, né, que é estabelecer, promover contato, né, uma comunicação com espíritos desencarnados, né? Bom, como constituem o objeto principal de estudo neste curso, se refere no caso aqui ao curso que está no livro, né? Nelas nos deteremos, especialmente nos capítulos seguintes, etc., né? Bom, então as reuniões mediúnicas devem ser privativas, devem ser sem público, né? Por quê? Exigem médiums apropriados, dirigentes e participantes devidamente preparados, né? Isso é óbvio, mas não custa frisar, né? Tanto médiums apropriados, os dirigentes também participantes devem estar devidamente preparados. Além disso, exige também a reunião mediúnica, né? Exige que, enfim, não estejam presentes, né, outras pessoas, elas devem ser privativas, por quê? A presença de curiosos, neófitos, descrentes ou adversários declarados e ferrenhos do espiritismo dificulta a formação de um bom ambiente, aumentando os naturais problemas do intercâmbio e prejudicando o trabalho. A autora aqui, no caso, faz referência a um fato muito importante e que é destacado, digamos, desde sempre, né, por aqueles autores que chegaram a abordar a atuação dos médiums, até mesmo médiums de efeitos físicos, não necessariamente uma atuação
mediúnica envolvendo a comunicação, né, a transcomunicação com espíritos desencarnados, mas enfim, é fato sabido desde muito que a presença de pessoas que ali estão, né, duvidando, né, das habilidades do médium, questionando a própria doutrina, enfim, né, as formas de pensamento, né, se assim pudermos nos expressar, que essas pessoas terminam por produzir, a atmosfera, enfim, que se estabelece, desfavorece, prejudica, né, de alguma forma, a boa atuação do médium, né, e de forma tal que muitas vezes essas pessoas saem das reuniões mal impressionadas, sem saber que muitas vezes o insucesso que se verificou é fruto em grande parte, inclusive, da sua própria presença. Mas enfim, essa é uma outra questão. Mas de toda sorte, né? Enfim, a presença então de curiosos, neófitos, etc., e sobretudo pessoas, né, que realmente nutram maus sentimentos, né, com relação à doutrina, pode realmente dificultar, né, a comunicação com espíritos desencarnados, motivo pelo qual as reuniões mediúnicas então deverão ser necessariamente privativas, né? Bom, e elas também devem ser privativas por uma terceira razão. É falta de caridade expor a todos as chagas morais dos comunicantes sofredores, perturbados ou perturbadores, aos quais devemos auxílio espiritual com discrição e fraternidade. Ou seja, da mesma forma que agiríamos com relação a uma pessoa, né, a um espírito encarnado, com o qual devemos dialogar, o qual devemos muitas vezes tentar, no bom sentido, doutrinar, do qual muitas vezes precisamos ouvir, né, a pessoa da qual precisamos ouvir as suas queixas e problemas, etc., certamente procuraríamos fazer isso em privado, né, ou num círculo menor de pessoas, o menor possível, né? Pela mesma razão, essa também é uma das razões pelas quais as reuniões mediúnicas devem ser privativas, porque afinal esse intercâmbio com os espíritos, né, que estão sofrendo ou que são muitas vezes assediadores, como seja, mas de qualquer forma as questões que devem ser ali tratadas são de natureza particular, privativa, íntima até, quem sabe, né? De forma tal que a presença de pessoas simplesmente curiosas não é desejável, o menor número de pessoas presentes, por certo, né, é o mais apropriado, é o mais adequado, né? Bom, então, conforme a finalidade da reunião mediúnica, né, enfim, a que se destina a reunião, e os fenômenos que nela ocorrem, então nós vamos aqui subdividir, né, da mesma forma que as reuniões espíritas foram divididas de estudos e divulgação, reuniões doutrinárias espíritas, né, foram divididas em reuniões de estudo e divulgação doutrinária, mediúnicas e de assistência espiritual. As reuniões mediúnicas, por sua vez, dependendo da finalidade, etc., podem ser subdivididas também didaticamente em de experimentação e educação da mediunidade, de reequilíbrio espiritual, desobsessão e de assistência a enfermos físicos, seriam reuniões de curas. E podemos ter ainda, nesse caso, né, das reuniões mediúnicas especificamente, reuniões de efeitos físicos, né, materializações, efeitos sonoros, luminosos, etc. Bom, e aí então nós partiríamos para o último tipo, né, de reunião doutrinária espírita, né, no que diz respeito àquela classificação que comentamos lá no começo, que seriam as reuniões de assistência espiritual, né? Bom, são públicas necessariamente, né? Enfim, assim entendo. Mas enfim, são públicas, né? E visam ao reequilíbrio e à evolução espiritual dos assistidos por meio de estudo, oração, passes e vibrações, né? Essas reuniões então comportam exposição doutrinária, com destaque para a mensagem evangélica, aplicação de passes, né, para os que deles necessitem, e também vibrações em favor dos assistidos que não puderam comparecer, né? Bom, por serem públicas, prossegue a autora, estas reuniões usualmente não comportam manifestações mediúnicas, né, as quais poderão ocorrer quando algum membro da equipe espiritual dirigente quisesse comunicar ou algum espírito necessitado deva servir de exemplo para os assistidos, né? Bom, o autor então faz aqui uma observação, né,
de que ainda existem no movimento espírita atualmente as chamadas reuniões mistas, que são públicas e abrangem indiscriminadamente estudos doutrinários, passos, vibrações, junto com o intercâmbio mediúnico, né, na presença de participantes muitas vezes despreparados para essas atividades. A autora então chama a atenção para o fato de que seria preferível, né, que os que as promovem, essas reuniões mistas, né, organizassem melhor os seus serviços, pois em verdade as reuniões mistas não atendem às normas da boa orientação doutrinária. Então, claramente aqui, né, uma orientação para os dirigentes aí de centros espíritas, né, evitarem essas reuniões que são públicas e que abrangem, né, aspectos diversos como os que comentamos aqui anteriormente, né? Bom, no que diz respeito à ordem e disciplina nas reuniões, né, qualquer que seja o tipo da reunião doutrinária espírita, a serenidade no ambiente é condição fundamental para o êxito do trabalho, né? Então, serenidade, bons pensamentos, né, que todos que ali estão evitem, né, exteriorizar comentários, enfim, tecer conversas paralelas sobre temas que nada tem a ver com a reunião, e mesmo estando em silêncio também, né, disciplinem seus pensamentos de forma tal a que pensamentos intrusivos ou pensamentos, enfim, que não tenham a ver, que não sejam pertinentes ao momento que ali se vivencia, que eles não terminem por invadir a mente dos indivíduos e, num certo sentido, então, não terminem por contaminar, né, aquele ambiente, tá certo? Bom, nas reuniões espíritas privativas, mediúnicas ou não, né, presume-se que os participantes já foram previamente preparados e saibam como se conduzir no decorrer delas, né? Então, a casa espírita que, por exemplo, esteja recebendo, né, digamos, novos, né, digamos, participantes, adeptos da doutrina, talvez, pessoas que começaram a frequentar a casa, né, enfim, caso seja percebido que essas pessoas ainda não estão devidamente preparadas para, é sempre necessário, né, é útil, é salutar, né, que se lhes forneça algum tipo de instrução nesse sentido, né? Bom, no que comentamos anteriormente, no questão à ordem, né, e disciplina nas reuniões, etc. Bom, quanto às reuniões espíritas públicas, é preciso observar as seguintes precauções. Fazer que durante os trabalhos os participantes, né, guardem o maior silêncio possível, né, aquela célebre frase, né, aquela célebre sentença, o silêncio é uma prece, né? Bom, fazer que durante os trabalhos os participantes então guardem o maior silêncio possível e não se movimentem desnecessariamente, né? Fiquem atentos e procurando assimilar os ensinamentos, etc, né? Enfim, embora eu esteja usando o texto aqui, claro, né, para manter uma sequência lógica, e o propósito nosso aqui é comentar o texto, acrescentando, quando for o caso, né, a nossa análise e a nossa interpretação, mas é claro que ler o texto, né, palavra por palavra, como se estivéssemos aqui com um audiobook, né, não faria sentido, tá certo? De forma tal que eu fiz uma síntese, basicamente, dessa parte aqui do capítulo, tá certo? Mas, como já dissemos antes, enfim, repetimos, por certo, recomendamos fortemente a leitura, e quando dizemos leitura, evidentemente, o estudo, né, do próprio livro, da própria obra, né? O que estamos fazendo aqui assim desejamos, né, acrescentar algo, né, enfim, estimular, né, a quem eventualmente venha nos assistir a conhecer a obra, né, e também formar aqui a sua opinião, aumentar o seu cabedal de conhecimentos, né, no que diz respeito às reuniões mediúnicas. Bom, uma observação aqui importante que a autora faz então. Não é necessário que se conservem de olhos fechados os participantes, né, durante a prece e as manifestações mediúnicas, salvo se acharem que assim melhor se alheiam das coisas prejudiciais aos objetivos da reunião, né? Bom, não convém permitir o ingresso de, isso é importante, né, pessoas embriagadas, desequilibradas, muito obsidiadas, né, que não têm controle de suas ações e podem tumultuar o ambiente e até pôr em risco a segurança dos demais. Estamos falando aqui, né, enfim, das reuniões que sejam abertas a todos, né? Bom, prosseguindo, né, tivemos aqui uma pequena interrupção. Enfim, o
programa que controla a gravação travou, né? Mas voltando então, dando sequência, né? Bom, também não convém permitir a entrada na reunião, né? Nas reuniões, né? De pessoas muito debilitadas, né? E também de crianças, né? Não estão em condições as crianças de participar de participação consciente e disciplinada, né? Bom, mas evidentemente, né? Se você tiver crianças que têm sim condições de participar de maneira disciplinada, por que não, né? Naquelas reuniões em que, por exemplo, ao final, né, como de praxe, né, às vezes há uma palestra, depois aplicam-se passes, né? Essas crianças, por exemplo, por que não, né, podem beneficiar-se ali do passe, da água fluidificada. Afinal, embora crianças nessa encarnação, são espíritos, né, como nós outros e talvez até, quem sabe, mais experientes até do que nós outros. Mas, enfim, acho que ficou claro aqui o propósito, né, enfim, o sentido que a autora dá, quer dizer, quaisquer pessoas, né, incluindo aí crianças que eventualmente não consigam, né, manter-se no local com a disciplina, né, que é necessária. O ideal é, por certo, que essas pessoas não participem, tá certo? Ou participem apenas num outro momento, ou enfim, né, quando houver alguma atividade que seja de alguma forma necessária ou que requeira, né, enfim, a sua presença, o que possa comportar, de repente, né, a sua presença sem prejuízo para os trabalhos. Mas, enfim, como né, via de regra, né, evitar-se, digamos, a presença de quaisquer pessoas, né, adultas ou não, que possam eventualmente, de alguma forma, tumultuar o ambiente, desviar o foco dos trabalhos, etc. O sentido geral, é claro, é esse, né? Sempre com boa intenção. Mas, enfim. A autora ainda fala aqui no final, né? Reuniões de mocidade e infância. Embora não constituam objeto deste curso, se refere ao livro, né, e tal, não podemos deixar de mencionar, por sua importância dentro das atividades do Centro Espírita, as reuniões destinadas aos jovens e às crianças, denominadas, respectivamente, de reuniões de mocidade e educação espírita da infância. São também reuniões doutrinárias, essas, né? Embora nelas sejam especiais o regime e a programação, né? Enfim, para estarem de acordo com a idade, interesse e capacidade de entendimento das crianças e dos jovens. Nessas reuniões, né, reuniões de educação espírita da infância, evidentemente, as crianças, né, estarão presentes forçosamente, tá certo? Mas, enfim, em essência, era o que havíamos aqui a trazer, né, que tínhamos aqui a trazer, a comentar, né? Enfim, não vejo nada de mais relevante que eu possa eventualmente acrescentar. Ficamos então por aqui e no nosso próximo vídeo então daremos início à nossa leitura, acompanhada eventualmente de alguma análise, interpretação, comentários do capítulo 4, né, que trata do local e horário da reunião mediúnica. Mas como disse, friso mais uma vez, né, nada como que cada um leia e estude essa obra que nós aqui trouxemos, tá certo? Nada, né, nenhum comentário meu ou de pessoas mais abalizadas, se for o caso, que você possa encontrar em algum canal no YouTube, né? Nada substitui o estudo pela própria pessoa, a leitura da obra pela própria pessoa, tá certo? Mas como já disse, a própria autora, né, a senhora Terezinha Oliveira, tem no YouTube diversos vídeos dela própria, né, expondo, ministrando um curso em cima do conteúdo desse livro aqui, tá certo? Já deixamos o link nas descrições dos vídeos anteriores, né, capítulos 1 e 2, nós já deixamos o link para esses vídeos, né, do curso que mencionamos há pouco e deixaremos também nesse daqui, tá certo? Muito obrigado então e até o nosso próximo encontro, até o nosso próximo vídeo. Grato pela atenção, né, de quem eventualmente investiu aí, né, minutos preciosos da sua encarnação para me ouvir. Muito obrigado.